E nós vamos iniciar as nossas atividades da noite. E para isso eu separei uma mensagem que eu busquei no Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. E o título dessa mensagem, desse Momento Espírita, é Marcas no Coração. E é um texto, deixa eu ver, é da redação do Momento Espírita mesmo. E Marcas no Coração nos diz assim: você já sentiu alguma vez a dor causada por uma pancada na quina da mesa, da cama ou de outro móvel qualquer? Sim, aquela pancada que quase nos faz perder os sentidos e deixa um hematoma no corpo? Em princípio, surge uma marca avermelhada, depois arroxeada e vai mudando de cor até desaparecer por completo. Geralmente, o local fica dolorido. E sempre que o tocamos, sentimos um certo desconforto. A marca permanece por um tempo mais ou menos longo, conforme o organismo. Agora, imagine se, por distração, você bate novamente no mesmo lugar do hematoma. A dor é ainda maior e a cor se intensifica. Se isso se repetisse por inúmeras vezes, o problema poderia se agravar a tal ponto que a lesão se converteria num problema mais grave. Com a mágoa acontece algo semelhante, com a diferença de que a marca é feita no coração e é causada por uma lesão afetiva. No primeiro momento, a marca é superficial, mas poderá se aprofundar mais e mais, caso haja ressentimento prolongado. Ressentir quer dizer sentir outra vez e tornar a sentir muitas e muitas vezes. É por isso que o ressentimento vai aprofundando a marca deixada no coração, como acontece com as lesões sofridas no corpo repetidas vezes no mesmo lugar. Também o ressentimento pode causar sérios problemas a quem se permite o ressentir continuado. Se um hematoma durasse meses ou anos em nosso corpo, a possibilidade de se transformar em câncer seria grande. Isso também acontece com a mágoa agasalhada na alma por muito tempo. A cada vez que nos lembramos do que motivou a mácula no coração e nos permitirmos sentir outra vez o estilete na alma, a mágoa vai se aprofundando mais e mais. Além da possibilidade de causar tumores, gera outros distúrbios nas emoções de quem aguarda no coração. Por todas essas razões, vale a pena refletir sobre esse mal que tem feito muitas vítimas. Semelhante a um corrosivo, a mágoa vai minando a alegria, o entusiasmo, a esperança e a amargura se instala, silenciosa. Ela compromete a saúde de quem a mantém e fomenta ódio, rancor, inimizades, antipatias. Muitas vezes, a mágoa se disfarça de amor próprio, para que seu portador consinta que ela permaneça em sua intimidade. E com o passar do tempo, ela se converte num algoz terrível, mostrando-se mais poderosa do que a vontade do seu portador para eliminá-la. De maneira muitas vezes imperceptível, a mágoa guardada vai se manifestando numa vingancinha aqui, numa traiçãozinha ali, numa crueldade acolá. E de queda em queda, a pessoa magoada vai descendo até o fundo do poço, sem medir as consequências de seus atos. Para evitar que isso aconteça conosco, é preciso tomar alguns cuidados básicos. O primeiro deles
é proteger o campo das emoções, fortalecendo as fibras dos nobres sentimentos, não permitindo que a mágoa o penetre. O segundo é tratar imediatamente a ferida, antes que se torne mais profunda, caso a mágoa aconteça. O terceiro é drenar, com o arado da razão, o lodo do melindre, que é terreno propício para a instalação das mágoas. É importante tratar essa suscetibilidade à flor da pele, que nos deixa extremamente vulneráveis a essas marcas indesejáveis em nosso coração, tornando-nos pessoas amargas e infelizes. Agasalhar ódio, mágoa ou rancor no coração é o mesmo que beber veneno com a intenção de matar o nosso agressor. Pense nisso e não permita que esses tóxicos se instalem em seu coração. Então, meus irmãos, eu convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos e agradecermos ao Pai Celestial por mais essa oportunidade de nos colocarmos em estudo, em busca de um pouco mais de entendimento e compreensão das nossas necessidades. E que estejamos nós, a cada dia, mais ligados aos nossos sentimentos, às nossas emoções, para que esses sentimentos negativos não venham a nos causar maiores males. Que possamos nós compreender que somos espíritos imortais e que temos a nossa eternidade, mas que possamos nós buscar a felicidade a partir de hoje, a partir de agora, para que no futuro possamos também auxiliar aos nossos irmãos a seguirem o mesmo caminho. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco sempre. Que assim seja. Então, gente, mágoas e ressentimentos. E buscando isso no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraríamos isso em algumas passagens de Jesus, quando ele nos coloca, digamos lá no capítulo 8 do Evangelho, no capítulo 10, desculpem, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, ele coloca lá no item o sacrifício mais agradável a Deus, né? Quando ele nos diz que quando nós tivermos alguma diferença, ou vamos colocar aqui alguma mágoa, ou alguma coisa a acertar com os nossos irmãos, e se formos oferecer formos fazer a nossa oferenda, para que nós deixemos essa oferenda ao pé do altar e retornemos para nos reconciliarmos com aqueles com os quais nós temos alguma intriga, alguma coisa, alguma mágoa, para depois retornarmos e fazermos a nossa oferenda, né? Então, ele diz assim: deixai vossa dádiva e ide antes reconciliar-vos. Né? Então ele pede para que nós retomemos o caminho para nos reconciliarmos com aqueles com os quais nós temos alguma diferença. Em outro ponto também do Evangelho, aí nós vamos um pouco mais à frente, quando ele fala do perdão das ofensas, e que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me magoou? E ele pergunta ainda: serão 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se nós fizermos a conta, não, nem vamos fazer a conta, porque esse perdão, na realidade, ele deve ser ilimitado. 70 vezes 7 vezes, cada ofensa que nós achamos que nos foi feita, tá? É cada ofensa que nós achamos, porque às vezes a ofensa nem foi feita, tá?
E é mais ou menos por aí. Nós acreditamos que alguém tenha nos ofendido, né? Nós, por alguma palavra ou algum comentário que pessoas do nosso convívio fazem, que nós achamos que nos ofendem. E nós, na realidade, nos ofendemos com aquela fala, com aquela observação dessa pessoa. E sendo que muitas das vezes a pessoa não falou isso por mal, ou que tenha falado por mal. O que importa, na realidade, é o que nós agasalhamos nos nossos sentimentos, aquilo que nós trazemos para nós. Então, todos nós carregamos ainda dentro de nós essas sombras, que são as sombras das nossas imperfeições, das dificuldades que ainda nós não conseguimos nos livrar. Que dificuldades são essas? Algumas das nossas imperfeições, eu vou citar só uma que eu acredito que todos nós já estamos livres dela. Tá? O egoísmo. Nenhum de nós é um pouco egoísta. Né? Nenhum de nós tem esse egoísmo exacerbado. Todos nós temos só um pouquinho dele. Né? Esse ego fala um pouquinho em nós. Né? E entender também que todos nós, eu, todos vocês, todos os nossos irmãos, ainda estamos caminhando em busca dessa iluminação, em busca dos bons sentimentos. Estamos a caminho da luz, a caminho de nos tornarmos luzes, de nos tornarmos menos imperfeitos, defeituosos não, imperfeitos, e nos tornarmos mais perfeitos. Essa é a busca dessa iluminação que nós estamos fazendo, né? E para que isso aconteça, existe um ponto primordial que nós precisamos fazer em nossas existências, que precisamos buscar para estarmos melhores a cada dia. Aí vocês me perguntam, que ponto é esse que eu tenho que fazer para estar melhor a cada dia? E é uma coisa que é muito difícil de ser feita e às vezes também muito fácil. Para alguns é muito fácil. Nos tornarmos esses seres de luz é simplesmente nós nos conhecermos intimamente. Todos nós nos conhecemos, mas esse conhecimento íntimo, né, é esse nos conhecermos para podermos nos entender e entender com as outras, e nos entendermos com as outras pessoas também é uma forma de nos auto-iluminarmos, esse autoconhecimento que a doutrina tanto nos prega, né? Essa transformação íntima que nós devemos fazer, né? E tudo isso que nós ainda não conseguimos fazer, né? E ainda trazemos em nós nos ofendemos com algumas coisas que as pessoas falam, que ou falam da gente, ou falam pra gente, para nós, e nós vamos não compreendendo isso e guardando alguns maus sentimentos. Ou seja, como nós temos essa questão do egoísmo, nós também temos uma outra coisinha que na doutrina espírita se fala muito, um tal de melindre. Tudo que as pessoas falam, nós trazemos para o lado pessoal. Ela está falando comigo, mesmo que não esteja, mas ela está falando comigo e isso está me machucando. Então eu estou me melindrando com alguma coisa que outras pessoas falam e que na maioria das vezes não seria para nós. Ou mesmo que fosse, também não importa. Né? O que importa é o que nós sentimos, são os nossos sentimentos. E tudo começa com essa mágoa. E essa mágoa, aquela palavrinha que a pessoa falou lá, ou aquele comentário maldoso que foi feito e que chegou ao meu ouvido, e eu vou me sentindo magoado com isso. Uma vez. Aí quando eu lembro, eu sinto novamente. Quer dizer, eu me ressinto com aquela ofensa. Deixa eu colocar entre aspas essa ofensa aí, que eu acho que foi uma ofensa. Vamos colocar assim. Eu vou me ressentindo com aquilo.
E com esse ressentimento, com o passar do tempo, eu vou me ressentindo cada vez mais e vou criando um outro probleminha para mim, que se chama raiva. Aí eu vejo a pessoa dar aquele sentimento de raiva, dar aquela vontade de ir lá e catar a pessoa assim, dizer, olha que você falou isso, catar ele carinhosamente pelo pescoço, assim, você falou isso de mim. Quantos de nós não temos ainda esse sentimento ou essa vontadezinha lá no nosso íntimo, né? E vamos criando essas coisas para nós. E isso vai fazendo com que? Com que nós vamos alcançando a nossa iluminação ou com que nós vamos aumentando um pouquinho mais aquela sombra que já existe em nós, aumentando aquele egoísmo, dizendo que é amor próprio e que na realidade eu nem tanto me amo assim, eu sou mais egoísta, eu quero as coisas para mim, né? Em tudo isso, né? Tudo isso é porque nós não nos conhecemos direito. E eu digo nós porque eu não deveria dizer nós, né? Eu deveria dizer eu, porque eu não me conheço ainda. E eu trago essas mágoas dentro de mim, eu trago esses ressentimentos. Às vezes a gente escuta uma coisa e se ressente com aquilo, e se magoa. E essa mágoa vai se transformando em tudo isso que eu li na nossa mensagem aqui do Momento Espírita. Nós vamos nos causando males cada vez mais. Isso pode gerar um tumor, um câncer? Pode. Nós vamos batendo sempre no mesmo lugar, né? Vamos escolher lá, eu vou passar perto da pia, bato a minha perna lá e vai criando aquele hematoma e aquele hematoma vai... É a mesma coisa com a mágoa. Ela vai se ampliando cada vez mais, né? E isso acontece por quê? Porque nós achamos que o outro, nosso irmão, nos ofendeu. E às vezes ele nem ofendeu. Mas nós aceitamos como uma ofenda, como uma ofensa, né? Nós nos sentimos ofendidos, nós aceitamos como uma ofensa. E como nós não nos conhecemos muito, colocamos o valor, o nosso valor, aquilo que nós temos de melhor, nós colocamos na mão de outras pessoas. E precisamos da aprovação dessas outras pessoas para nos sentirmos bem. E quando nós não recebemos essa aprovação, nós nos ressentimos, nós nos magoamos. E a pessoa continua não correspondendo àquela minha expectativa. E eu continuo me ressentindo, me magoando. Eu continuo batendo a perna várias e várias vezes. Ou podemos usar uma outra expressão também que todos nós conhecemos. Eu continuo dando murro na ponta da faca. Continuo dando murro na ponta da faca. O que acontece ali? Aquela ferida. Ela vai sarar? Não, ela vai estar sempre aberta. Né? Por quê? Porque eu fico sempre pensando nela. Então o que eu tenho que fazer? Na realidade, deixar esse meu melindre de lado. Deixar essa minha mágoa de lado. Ah, mas parece que é fácil deixar a mágoa. E o que acontece com a pessoa se o problema é dela? Né? Se ela falou mal, ou quis me ofender, ou falou para me ofender, eu só vou me ofender se eu aceitar a ofensa. Né? Então, a ofensa não está no que o outro diz. Essa ofensa, essa mágoa está no que eu aceito. E se eu aceito e fico pensando nisso, eu vou me ressentindo com isso. Eu vou a cada dia buscando e me fixando mais nesse mau sentimento, né? Tudo isso porque eu não sou egoísta, né? Eu tenho um amor próprio exacerbado, né? Para não dizer que eu sou egoísta. Eu me amo. Eu me amo, ao ponto de guardar esse rancor dentro de mim, né? Fico revivendo aquela ocorrência, buscando essa revivescência a cada momento, né? Isso tudo por causa do meu alto amor, do meu amor próprio, né? Eu vou me desvalorizando com essa aceitação. A cada dia eu vou me desvalorizando um pouco mais, né?
Vou me infelicitando, me inferiorizando e dando mais valor ao que os outros pensam sobre mim ou falam sobre mim. E eu vou dando valor a isso, me deixando a cada dia mais me envolver. Como é que eu posso corrigir isso? Me conhecendo, né? Me conhecendo, deixando de dar valor aos outros e realmente dando valor ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu realmente sou. E o que importa para os outros? Né? O que importa é para mim. Se eu faço ou deixo de fazer, o importante é comigo, para comigo mesmo. Então eu preciso me conhecer para me valorizar. Nós precisamos nos conhecer para nos valorizarmos e realmente nos amarmos a cada dia um pouquinho mais. E esse amor não é de um dia para outro, né? Não é de hoje para amanhã. É um processo, é tudo um processo. Né? Nós estamos passando por um processo de burilamento, de conhecimento, por isso as coisas vão saindo ou vivenciando tudo isso. Nós vamos nos magoando porque a pessoa falou uma coisa e eu achava outra, porque ela pensou mal de mim e eu achava que eu era diferente, mas eu achava. Eu achava. Mas será que o meu achar está certo? Eu preciso ter esse conhecimento e realmente saber o que eu sou e o que eu quero. Deixar de me ressentir e ir cicatrizando, curando essas minhas feridas e buscando esse autoconhecimento, né? Para que, curando essas feridas e lembrar de coisas boas que eu tenho para comigo, né? Sem ficar julgando, sem buscar ficar me ressentindo dessas ofensas que eu achei que me foi feita. Né? E aí eu estava lembrando aqui, uma vez eu estava ouvindo uma palestra de uma palestrante espírita, que ela dizia assim, conversando com uma pessoa, ela diz assim, bom, e a pessoa reclamando para ela que o marido, é, nós homens, né, nós somos muito cuidadosos. Então, o marido dessa criatura, dessa pessoa, ele todo dia, e eles eram casados há 10 anos, ele saía do banho, se secando e jogava a toalha molhada em cima da cama. E todo dia a esposa, muito carinhosa, né, muito prestativa, brigava com ele porque ele jogava a toalha molhada na cama. Né? Ia lá e recolhia a toalha e tirava a toalha. Isso só durante 10 anos. Aí ela diz assim, mas peraí, quanto tempo ele faz? Desde que nós casamos. Há 10 anos ele continua fazendo. E ele não mudou até hoje? Então desiste, ele não vai mudar mais. Né? Então continue fazendo o que você está fazendo. Ah, tá errado. A maioria aqui, o público, a maioria aqui é mulher, né? Então vai estar achando, vai estar certa, né? Ele não deveria colocar, podia pendurar lá na porta, pendurar em algum lugar. Mas, assim, nós vamos aprendendo gradativamente. E por que me ressentir cada vez se eu vou lá e faço diferente? E corrijo o defeito ou corrijo o mal feito, né? Por que eu continuo me ressentindo? Aí eu querer tá criando para mim cada vez mais, quer dizer, batendo na ponta da faca sempre, né? Sempre. Isso faz bem para mim? Ou só deixa a minha filha? Então, se eu estou fazendo de alguma forma, faça. Deixe de reclamar. Não reclame hoje, para quem sabe daqui a algum tempo esse sujeito vai deixar de jogar a toalha na cama molhada, vai resolver pendurar, né? E é assim que nós vamos caminhando. Outras coisas que nos acontecem, que normalmente nós damos mais valor ao outro do que o outro nos dá mais valor. Isso são vários os sentimentos que nos acontecem, né? Várias as formas de que nós vamos aceitando essas ofensas ou essas mágoas em nós e vamos nos ressentindo cada vez mais. Quer dizer, sorvendo o veneno, né, tomando a taça de veneno para que o outro morra.
Vai dar certo isso? Será que isso vai dar certo? Eu tomar o veneno, querer que o outro morra? Um tanto quanto difícil que dê certo, né? Então, o que nós precisamos é nos autoconhecermos, ou nos aceitarmos como nós realmente somos. No caso aí da esposa lá, que todo dia ia lá e recolhia, aceite aquilo 10 anos fazendo isso. Para que ficar brigando? Só para causar briga? E às vezes nós fazemos isso. Isso é só um exemplo, tá? Que eu ouvi numa palestra. Não tô criticando ninguém. É só um exemplo que eu ouvi e estou trazendo para vocês. Mas a gente precisa refletir melhor naquilo que nós estamos sentindo. Porque todo o sentimento que é meu vai causar benefício ou malefício para mim. Então tudo aquilo que eu penso pode fazer bem ou mal para mim. Tudo aquilo que eu busco constantemente faz bem ou mal para mim. Claro, se eu estou buscando mal, se eu estou me ressentindo com alguma mágoa que alguém me fez, que eu senti essa mágoa, e se eu estou me ressentindo, cada dia eu estou juntando brasa sobre mim mesmo, né? Me queimando, me machucando, me maltratando. Então o ideal seria que eu parasse de me maltratar, começasse a aceitar a mim e aos outros como são, e esquecer e fazer o que Jesus nos disse, perdoar. Né? Como nós também pedimos nas nossas próprias orações, Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Né? Então, tudo isso. Então, o que nós temos que fazer para nós? Buscarmos a paz, buscarmos estar em paz conosco mesmo. Em primeiro lugar, comigo. Quando eu estiver em paz comigo mesmo, aí eu vou conseguir construir essa paz ao meu redor. Né? E tudo aquilo vai estar em paz. Tudo ao meu redor vai estar em paz também. Por quê? Porque eu estou em paz. Porque eu estou mais tranquilo. Eu deixo de me magoar. Então, se eu não me magoo, mesmo que a pessoa queira me ofender e fale alguma coisa mal, mas se eu me conheço, eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa está dizendo ou que está me julgando. O que importa é o meu julgamento. E se essa outra pessoa está me julgando e eu não aceito esse julgamento, eu não aceito essa mágoa, o problema é de quem? É de quem está julgando, né? Porque também no ensinamento de Jesus, o que ele disse? Né? A cada um será julgado como julgar. Né? Da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. Então, quer dizer, se eu busco a paz em mim e distribuo essa paz ao meu redor, eu terei mais paz. Amar e perdoar. Isso mesmo, Laírce. Nós temos que buscar esse amor para todos, para comigo. Qual é o ensinamento? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem que eu tenho que amar primeiro? A Deus ou a mim? Eu tenho que amar a mim, porque eu me amando, eu vou amar o próximo. Eu me perdoando, eu vou perdoar o próximo. Né? Eu não me magoando, se alguém quis me magoar, o problema é de quem quis me magoar, porque não me magoou. E aí ele vai ficar com esse mal que ele tentou fazer. Né? Vamos dizer assim, esse mal que ele tentou fazer é dele, foi ele que fez. E também, segundo nós já conhecemos, a cada um será dado conforme as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu buscar a paz em mim, eu vou distribuir essa paz ao redor de tudo aquilo que eu faço na minha existência. E isso é para uma só existência? Não, é para o resto da vida. Né? Então, quando eu estiver assim, vou buscar me centralizar, buscar respirar um pouco melhor, porque às vezes a gente não consegue nem respirar, né? Buscar uma respiração mais
tranquila, buscar fazer um exercício, buscar uma meditação, buscar me autoconhecer, para que tudo isso vá se melhorando. E a hora, meus irmãos, é agora. É começar, se nós já não começamos, começar a partir de agora. E buscar esse conhecimento. E buscar essa... Então, assim, a mágoa e o ressentimento, a mágoa que vai causar um ressentimento, que vai causar uma raiva, que vai chegar até o ponto de odiar, né? Que nós precisamos barrar isso em nós, diminuirmos esse mal que nós nos fazemos. Né? Porque se quem está magoado sou eu, quem tem que resolver essa mágoa sou eu. E eu não tenho que colocar essa resolução na mão dos outros, na mão de quem me magoou. Ah, ele tem que vir me pedir perdão porque ele me ofendeu. Não. Então eu tenho que perdoar aquela que eu achei, perdoar ao meu ofensor, né? Para que eu também me perdoe. Né? Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Ou, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? Que nós possamos saber aquilo que nós estamos fazendo para nós mesmos. Tá? Então, essa é a nossa mensagem da noite de hoje. Né? E, como de costume, microfones abertos para quem quiser fazer algum comentário, algum questionamento. Estamos aqui à disposição. Tá? Mas antes eu vou fazer a nossa prece de encerramento, buscando, junto ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, buscando também junto aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda, que possam nos orientar e nos esclarecer, para que possamos nós, a cada dia, buscarmos esse autoconhecimento, buscar tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos magoa e que nos faz mal ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma. E que esses nossos benfeitores amigos nos auxiliem para que isso seja feito o mais breve possível e que nós possamos buscar a vivência com o Cristo, com os ensinamentos de Jesus e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos nossos benfeitores amigos e rogamos que continuem a nos amparar e nos auxiliar, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos,